Bom dia, pessoal. Nossa aula, como eu tinha dito já a vocês no grupo, nossa aula é sobre porcentagem, taxa percentual. O que é taxa percentual? O que é porcentagem? Ele diz que porcentagem é uma forma usada para expressar a razão entre um número qualquer, entre o número real, entre o número qualquer e o número 100, que indicamos sempre por aquele símbolozinho ali do lado de porcento. Então, porcentagem é uma razão. O primeiro conceito de porcentagem é uma razão, certo? É o primeiro conceito para porcentagem. Mas o que é que eu entendo como porcentagem? O que é que a gente pode entender como porcentagem? Porcentagem é uma pequena parcela, é uma parte de um todo, de um total, certo? O que a gente pode entender como porcentagem é isso. Porcentagem vai ser uma parcela, uma parte de um todo, de um total. Então, quando eu penso em 20%, né, que é a minha porcentagem, quando eu penso em 20% de 100, então esses 20% equivale a uma parte do todo, do total. Quem é o total? O total é os 100 reais. Né? O total é os 100 reais. Então, 20% é o quê? 20% vai ser apenas uma parte, vai ser apenas uma parcela desse todo. Do mesmo modo, se eu tenho R$ 1.000, devo 50%. Eu tenho R$ 1.000, recebi R$ 1.000, mas devo 50%. 50% é o quê? 50% é uma parte desse todo aí, desse total, que é os 1.000. 50% de 1.000 é 500, equivale a R$ 500. Então, esse 50% equivale a R$ 500. Então, porcentagem, vocês vão entender porcentagem como? Porcentagem é uma parcela, é uma parte de um todo, de um total. É apenas um fragmento. Porcentagem é apenas um fragmento de um todo, de um total. Certo? Aqui eu coloquei só alguns exemplos de taxas percentuais que incide no nosso dia a dia, né? IPTU, FGTS, para quem já trabalha, quem paga FGTS, INSS, né, para quem é aposentado, para quem trabalha de carteira assinada, paga INSS. Isso aí são taxas percentuais. IPVA, para quem tem já veículos, né, quem tem carro, moto, que paga IPVA. Isso aí são taxas percentuais. São porcentagens que estão presentes no nosso dia a dia, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nesse exemplo aí, no exemplo 1, ele pede para resolver os problemas abaixo, né? Calcular 16% de 200. Calcular 16% de 200. Então, entenda aí, 16% é uma parte, é uma pequena parcela dos 200, não é os 200. 16% é apenas uma parcela, é apenas uma parte desses 200 aí. 200 é o meu total, é o meu todo. 200 é o meu todo. Então, a gente vai resolver porcentagem. Tem outros modos de resolver porcentagem, mas a gente vai resolver porcentagem por regra de 3. É um mecanismo fácil, é um mecanismo prático e é um mecanismo que você tem como resolver a maioria dos problemas matemáticos, você tem como resolver por regra de 3. Então, é uma ferramenta que a gente vai usar para resolver também porcentagem, certo? Na hora de resolver porcentagens, e é importante que a gente aprenda a regra de 3, porque é um mecanismo, é uma ferramenta muito importante para resolver problemas matemáticos. Então, a gente vai resolver essa porcentagem aí, essas porcentagens aí, a gente vai resolver por regra de 3, certo? Então, eles aí, 16% de 200. 16% de 200. Mas 200 não é o meu total? 200 não é o meu todo? Então, o meu todo equivale a que porcentagem? O meu todo ele equivale sempre a 100%. O meu total, que no caso aí é 200, o meu total ele equivale sempre a 100%. Então, eu começo a escrever minha regra de 3. Veja aí, ó. Então, eu coloquei que 100% ele equivale a quem? Esse é o símbolo de equivalência. 100% ele equivale a 200, que é o meu todo, que é o meu total. Então, lembre que sempre 100% ele equivale ao todo, ao total.
E esses 16% que eu estou procurando, né? Eu quero calcular quanto é 16% dos 200. Então, esses 16% que eu estou procurando, eu vou dizer que 16% ele equivale a quem? Ele equivale a X. Então, você tem aqui uma regra de 3. Você tem aí uma regra de 3. 100% ele equivale ao todo, ao total. 16%, que é o que eu estou procurando, ele equivale a X, certo? Como aí é uma regra de 3, simples, né? É uma regra de 3 simples. Toda regra de 3 simples, você pode resolver fazendo a multiplicação cruzada. Então, daqui como é que eu resolvo? Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 100 multiplicado por x, né? E tenho 16 multiplicado por 200. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então, fica desse modo. 100 multiplicado por x dá 100x, aí igual. 16 multiplicado por 200 dá 3.200. 16 multiplicado por 200 dá 3.200. Deixa eu resolver essa multiplicação aqui do lado para vocês. 16 multiplicado por 200. Um modo bem prático e bem fácil de resolver essa multiplicação aqui, nesse caso. Um modo bem prático de resolver essa multiplicação é: repete os zeros aqui abaixo, e vai multiplicar só 2 vezes 16. Eu desço os zeros e multiplico só 2 vezes 16. 2 vezes 6, 12. Fica 2, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, 3.200. Vocês podem fazer isso, certo? Os zeros, você repete, desce os zeros e multiplica só 2 vezes 16. Então, o resultado dá 3.200. Então, você tem aí. Então, repetindo, ó, fiz a multiplicação cruzada. 100 multiplicado por x, 100x. 16 multiplicado por 200 dá 3.200. Então, eu tenho 100x igual a 3.200. Resolvendo isso aí, vai ficar x, sozinho agora, x igual a 3.200 e o 100 desce para dividir, certo? Você vai ficar com x igual a 3.200 para dividir por 100. X igual a 3.200 dividido por 100. Essa divisão aí também é bem simples. O que é que você pode fazer nessa divisão aí? É uma divisão bem prática, bem simples. Você pode cancelar os zeros. Eu tenho 2 zeros em cima e tenho 2 zeros embaixo. Então, eu posso cancelar esses 2 zeros aqui. Cancelei os 2 zeros de cima, cancelei os 2 zeros de baixo. Fica só 32 para dividir por 1. 32 dividido por 1 dá 32 do mesmo jeito. Fica x igual a 32. Então, aqueles 16% dos 200, ele na verdade é quanto? Na verdade é 32. Então, se eu pensar aí em 200 reais, os 16% dos 200 reais, na verdade é quanto? Na verdade é 32 reais. Então, se eu tenho 200 reais e devo 16%, eu devo então 32 reais. Então, esse aí é o mecanismo, é a ferramenta que nós temos para resolver porcentagem, certo? Vamos aqui, deixa eu apagar esse cálculo para seguir para esse outro exemplo. Deixa eu apagar aqui para seguir para esse outro exemplo. Pronto, nesse outro exemplo aí você tem 31% de 450. Do mesmo modo, o mesmo raciocínio. 31% é uma parte, é uma parcela do todo aqui. Quem é o todo? O todo não é 450? Então, lembre que o todo, ele equivale sempre a 100%. O total, ele equivale sempre a 100%. Então, primeira coisa que eu escrevo na minha regra de 3. 100%, ele equivale a 450. E os 31%? Os 31%,
eu digo que ele vai equivaler a x, que é o que eu quero calcular. Eu quero calcular quanto é 31% dos 450. Então, eu digo que 31% ele equivale a x. Então, você tem aqui uma regra de 3 simples. 100% equivale a 450, que é o todo, o total. E os 31%, que é a parte, ele equivale agora a x, que é o que eu vou procurar. Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho 100 multiplicado por x e tenho 31 multiplicado por 450. Vamos ver aí, ó. Então, 100 multiplicado por x, 100x, 31 multiplicado por 450. Vamos fazer essa multiplicação aí. Trinta e um multiplicado por 450. Nesse caso aqui, vou multiplicar tudo, certo? 31 multiplicado por 450. Começando aqui com a casa das unidades, começando com 1. 1 multiplicado por 0 dá 0. 1 multiplicado por 5 dá 5. 1 multiplicado por 4 dá 4. Então, agora com a casa das dezenas, com 3. Né? Com a casa das dezenas, então eu vou começar aqui abaixo, certo? 3 multiplicado por 0 dá 0. 3 multiplicado por 5 dá 15. Fica 5, sobe 1. 3 multiplicado por 4, 12. Com mais 1, 13. Somando os dois resultados, 0, 5, 9, 3, 1. 13.950. 13.950. Então, 100 multiplicado por x, 100x. 31 multiplicado por 450, 13.950. Então, você fica com 100x igual a 13.950. Resolvendo essa equação aí, vai ficar x, agora, igual a 13.950 para dividir por quanto? Para dividir por 100. 13.950 dividido por 100. O que você pode fazer aqui para simplificar, para deixar mais fácil o seu cálculo? Você pode cancelar esse 0 com esse 0 aqui. Ah, eu vou cancelar os dois? Não. Nesse caso, eu vou cancelar só um. Eu tenho só um 0 acima. Então, eu cancelo também só um 0 abaixo. Então, vai ficar 1.395 para dividir por 10 aqui. 1.395 para dividir por 10. Vou fazer essa divisão. 1.395 para dividir por 10. Certo? 1.395 para dividir por 10. 1 não tem como dividir por 10, porque é menor. Então, vamos começar com 13. 13 para dividir por 10. O mais próximo que vai chegar aí é 1. 1 vezes 10 dá 10. Então, eu tenho 13 menos 10, sobra 3. Baixa-se o 9. 39 para dividir por 10. O mais próximo que eu vou chegar é 3 vezes 10 dá 30. Sobra 9 aqui. Baixa então o 5. Fica 95 para dividir por 10. O mais próximo que vai chegar é 9 vezes 10, 90. Sobra 5. Não tenho mais nenhuma casa para baixar aqui, né? Daqui eu não tenho mais nenhuma casa para baixar. Então, vai ficar com 5 para dividir por 10. 5 é menor que 10, não tem como? Então, eu posso acrescentar um 0 aqui e nessa hora colocar a vírgula. Na hora que eu entro com o 0, que eu acrescento o 0, eu coloco a vírgula lá. Vai ficar 50 para dividir por 10, que dá exatamente 5 vezes 10 dá 50. 50 menos 50 dá 0. Então, o resultado dá 139,5. Então, fica x igual a 139,5. Então, aqueles 31% dos 450, né? Os 31%, aquela parte dos 450, na verdade é 139,5.
certo? Os 31% ele é 139,5. Apenas uma parte dos 450. Deixa eu apagar esse cálculo para seguir para outro. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Esse outro exemplo. 21,5, olha o número decimal aqui. 21,5% de 562. 21,5 é apenas aquela parte, aquele fragmento. O todo, 562, ele equivale sempre a 100%. 100% equivale a 562. 21,5%, que é uma parte, equivale a quem? A x. Aqui é a parte. Então, eu tenho minha regra de 3. 100% equivalente a 562. 21,5% equivalente a x. Resolvendo essa regra de 3, como é uma regra de 3 simples, você faz a multiplicação cruzada. 100 vezes x dá 100x. E 21,5 multiplicado por 562. 100 multiplicado por x dá 100x. 21,5 multiplicado por 562. Vamos fazer a multiplicação. Fazer aqui. 562 multiplicado por 21,5. Muito cuidado, porque aqui é uma multiplicação agora com números decimais. 21,5 é o número decimal. Então, muito cuidado nessa hora. Então, vamos fazer a multiplicação. 5 multiplicado por 2 dá 10. Deixa o 0, sobe 1. 5 multiplicado por 6, 30. Com mais 1, 31. Deixa 1, sobe 3. 5 multiplicado por 5 dá 25. Com mais 3 que está sobrando, 28. Do mesmo modo, agora eu vou fazer com 1, com a casa das dezenas. Deixa eu riscar isso aqui para não confundir. Agora eu vou fazer com 1, com a casa das dezenas. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. Agora eu vou repetir o mesmo com a casa das centenas, com 2. Então, já começo aqui, abaixo do 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Fica 2, sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Passou o traço. Somos os resultados. 0. 1 mais 2, 3. 8 mais 6, 14. 14 com mais 4, 18. Deixa 8. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. Deixa o 0. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Esse 1 está sozinho. Desce. Nesse caso aqui, nessa multiplicação, veja que essa multiplicação aqui não é uma multiplicação com números exatos, números naturais. É uma multiplicação com números decimais. 21,5 é o número decimal. Então, eu tenho que me preocupar de aonde eu vou posicionar essa vírgula agora aqui no resultado. Aonde eu posiciono essa vírgula agora aqui no resultado. Como tem só uma casa depois da vírgula aqui, como tem só uma casa, só o 5, só uma casa depois da vírgula, então no resultado também eu vou ter uma casa depois da vírgula. Então, dá 12.083,0. 12.083,0, que é a mesma coisa de 12.083, certo? 12.083,0 pode ser escrito só 12.083. Então, você tem 100x igual a 12.083. Finalizando aqui essa equação, vai ficar x igual a 12.083 dividido por 100. Vamos apagar aquele cálculo de cima para fazer essa divisão. 12.083
dividido por 100. Nesse caso aí, não tem como cancelar zeros. Não pode cancelar zeros nesse caso, então vai fazer a divisão por 100. Então, 12.083 dividido por 100. Nesse caso aqui, 1 é menor que 100, não tem como dividir. Fica 12, 12 também é menor que 100, não tem como, então começa com 120. 120 para dividir por 100. O mais próximo que vai chegar vai ser 1 vezes 100, que dá 100. Passou o traço aqui, diminui. Aqui vai sobrar 20. Então, baixa quem? O 8. Fica 208 para dividir por 100. O mais próximo que vai chegar vai ser 2. 2 vezes 100 dá 200. 208 menos 200 sobra 8. Baixa então o 3. Veja que eu baixei uma casa. Veja que eu baixei o 3. E ainda assim, 83 não tem como dividir por 100. Certo? Eu baixei essa casa aqui, ficou 83. Ainda não tem como dividir por 100. Então, eu vou precisar colocar um 0 aqui. E, nesse caso, como eu precisei colocar esse 0 aqui, né, eu vou colocar um 0 também lá no final. Certo? Então, vai ficar 830 para dividir por 100. 830 dividido por 100, o mais próximo que vai chegar vai ser 8. 8 vezes 100 dá 800. Vai ficar 830 menos 800. Sobra, então, 30. Sobrou 30. 30 não tem como dividir por 100. Não tem mais nenhuma casa para baixar. Então, entra com o 0. Vai ficar 300 para dividir por 100. 300 dividido por 100, o mais próximo que vai chegar vai ser... Sim. Como eu coloquei esse 0 aqui, como eu entrei com esse 0, tem que entrar com a vírgula depois do 8. Então, vai ficar 3 vezes 100 dá... Chega. 3 vezes 100 dá 300. 300 menos 300 sobra 0. Então, finalizou. O resultado fica x igual a 120,83. X igual a 120,83. Ah, desculpa. A vírgula era aqui, ó. 120,83. Certo? Então, aqueles 21,5%, ele na verdade é 120,83. Então, eu posso dizer que dos R$562, 21,5% é quanto? R$120,83. Aí são os cálculos mais práticos. A gente vai ver dois problemas agora. Ó, ele diz aqui, ó, esse outro. Ele diz: na última promoção de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com um desconto de 15%. Com um desconto de 15%. Então, os produtos dessa loja estavam com um desconto. Então, se tinha um desconto, o produto ia custar bem menos, não é? Se o produto estava sendo vendido com descontos, com um desconto de 15%, então esse produto aí vai custar bem menos no final, né? No final, o produto vai custar bem menos. Aí ele diz assim: se uma camisa custava R$145, quanto passou a custar na liquidação, na promoção? Então, o preço total, né, o preço total dessa camisa é R$145. Então, lembre que o total, ele equivale sempre a 100%. Então, primeira coisa é, 100% equivale a 145. Esse era o preço da camisa. Esse era o preço total da camisa. Então, 100% equivale a 145. Como a loja estava na promoção, essa camisa ela teve um desconto de 15%. Então, eu digo que esses 15% ele equivale a quem? Equivale a X. Então, eu tenho aqui minha regra de 3. Uma regra de 3
Simples. 100% equivale a R$ 145, que é o preço da camisa, que era o preço da camisa. Os 15%, que foi o desconto que a loja deu, ele equivale a X. Resolvendo isso aí, eu vou ter 100 multiplicado por X, 100x. 15 multiplicado por 145 dá 2.175. Então, você tem 100x igual a 2.175. Resolvendo, fica x igual a 2.175 para dividir por 100. Você tem 2.175 para dividir por 100. Então, vai ficar x igual a 21,75. X igual a 21,75. Então, o desconto de 15% que a loja deu, na verdade, foi R$ 21,75. Esse desconto aqui foi de R$ 21,75. Mas a pergunta é, quanto passou a custar a camisa? Quanto vai ficar custando a camisa? Então, se a camisa custava R$ 145 e teve um desconto de R$ 21,75, então eu vou fazer 145 menos R$ 21,75. Veja que aqui eu não coloquei a vírgula e os zeros, né? Mas quando eu venho para subtração, quando eu venho para diminuir, eu tenho que colocar os zeros, viu? Então vai ficar R$ 145 menos o desconto que a camisa teve, que foi de R$ 21,75. Resolvendo isso aqui, eu tenho que de 0 eu não posso diminuir 5, não tem como. Então eu pego emprestado. Aqui também é 0, não tem como. Então eu vou pegar emprestado com o